Meu nome é Miguel, tenho 27 anos e moro sozinho numa casa geminada em Curitiba, num bairro cheio de árvores onde o silêncio é quebrado mais pelas chuvas do que por gente. Naquela madrugada, o som veio diferente. 3 batidas secas na porta. Uma pausa. Mais 2. Eram quase 3 da manhã. Levantei ainda zonzo do sofá, onde tinha adormecido com o notebook no colo. Estava chovendo fino, aquela garoa fria que parece subir do chão. Abri a porta com a trava ainda engatada, por precaução. Do outro lado, parada na soleira, estava Renata. Ela tremia. Cabelos grudados no rosto, roupa encharcada, o celular apertado nas 2 mãos como se fosse o último elo com o mundo. Oi. Desculpa, ela disse, quase sem voz. Meu pai, ele teve um AVC. Você pode me levar ao Cajuru? Soltei a trava sem pensar. Apenas fiz que sim com a cabeça. Peguei a chave do carro, um casaco, e seguimos. No carro, o som da chuva batendo no para-brisa preenchia o vazio. Por alguns minutos, dirigimos em silêncio, só as luzes da cidade refletidas nas poças do asfalto. Ela segurava o celular como se ainda esperasse uma ligação. Ele estava sozinho? Perguntei, só para quebrar aquele peso entre nós. Ela sentiu, depois falou sem olhar para mim. Eu devia ter ligado mais vezes. Mas a gente brigava tanto, e ele sempre dizia que não precisava de ninguém. O nome do pai dela era Gilberto. Eu sabia disso. Já o tinha visto algumas vezes regando as plantas no quintal da frente. Tinha uma cara dura, daquelas que parecem estar sempre de mal com o mundo. Ele é teimoso, quer dizer, Renata corrigiu, como se a palavra já não fizesse mais sentido. Igual ao meu marido. Ele também achava que aguentava tudo sozinho. Até o aneurisma. Aquilo me pegou desprevenido. A forma como ela falou foi direta, sem drama, mas cheia de cansaço. Como se a dor dela tivesse secado em silêncio. Você perdeu ele faz tempo? Arrisquei. 2 anos. Um domingo. Ele saiu para correr e nunca mais voltou. Ela virou o rosto para a janela. Desde então, aprendi a não esperar muita coisa das pessoas. Paramos num sinal perto da Praça do Japão. A luz vermelha refletia no interior do carro, tingindo os olhos dela de um tom estranho. Eu queria dizer alguma coisa. Que ela não estava sozinha. Que ninguém devia atravessar essas coisas calado. Mas fiquei em silêncio. Ela parecia precisar mais disso do que de palavras. Chegamos ao hospital. Ela desceu rápido, mas antes de entrar, virou-se e disse: Obrigada, Miguel. Você não precisava, mas mesmo assim, veio. Assenti. Ela entrou pelas portas automáticas e sumiu no corredor branco do hospital. Fiquei ali no carro por um tempo, com o motor ligado e os faróis ainda apontando para a chuva. Naquela noite, sem saber, algo havia mudado. 3 dias depois daquela madrugada chuvosa, o som da campainha de manhã me pegou desprevenido. Eu ainda estava de pijama, segurando uma caneca de café requentado e tentando decidir se encarava ou não o e-mail de um cliente complicado. Abri a porta achando que fosse um entregador, mas era Renata. Ela vestia um suéter cinza e calça jeans escura, com os cabelos presos num coque simples. Sem maquiagem, sem pose. Desculpa parecer assim, disse, com uma leve hesitação na voz. Fiz café. Achei que talvez você quisesse um. Fiquei parado por um segundo, como se o convite precisasse de tradução. A cena da noite no hospital ainda me rondava. Ela parecia mais tranquila agora, embora os olhos ainda tivessem aquele cansaço silencioso. Claro, respondi, colocando a caneca velha na estante e pegando minha chave. Tô precisando de um café decente mesmo. A casa dela era exatamente como eu imaginava, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Do lado de fora, igual à minha, fachada geminada, jardim pequeno, cerquinhas brancas. Mas por dentro, era um outro mundo. O cheiro de café recém-passado se misturava com o de madeira e papel antigo. Havia livros por todos os lados, empilhados,
organizados em estantes, alguns abertos sobre a mesa da sala. Vinis antigos estavam dispostos ao lado de uma vitrola antiga. Toquinho e Paulinho Nogueira tocavam baixinho ao fundo. A decoração era acolhedora, nada exibida. Tapetes de fibras naturais, abajures com luz amarela, almofadas gastas de tanto uso. Senta. Não repare a bagunça, disse ela, já servindo 2 xícaras. Aqui só entra quem sabe ficar em silêncio. Sentei no sofá de tecido azul claro, tentando não parecer deslocado. Ela me entregou uma xícara, depois sentou de frente, em uma poltrona baixa. Ficamos alguns segundos só bebendo e escutando a música. Meu pai ainda está internado, disse de repente. Estável, mas não sei se melhora. A cabeça dele não é mais a mesma. Assenti, sem saber o que dizer. Ela continuou, como se estivesse só pensando em voz alta. E é estranho, porque eu deveria estar arrasada. Mas não tô. Tô cansada. E talvez até um pouco aliviada. Ele sempre foi difícil, duro com tudo. Comigo, principalmente. A voz dela não tremia. Era uma fala madura, digerida, como quem já repetiu aquilo para si mesma várias vezes. Meu marido também era assim. Mais sutil, mas do mesmo jeito. Forte, fechado. Quando ele morreu, foi como se a dor viesse junto com uma leveza que eu não queria sentir. Isso me fez sentir-te errada. Ela mexia na alça da xícara com os dedos, sem me encarar diretamente. Às vezes a gente se acostuma tanto a não pedir ajuda que, quando alguém simplesmente escuta, já é o suficiente. Ficamos em silêncio depois disso. Não era desconfortável. Era um silêncio cheio. Como se a presença do outro fosse mais útil do que qualquer fala ensaiada. Eu nunca soube lidar bem com esse tipo de dor, falei, finalmente. Sempre achei que se ficasse quieto, ela ia passar sozinha. Mas ela só muda de forma. Renata me olhou pela primeira vez, diretamente. Havia algo nos olhos dela que não era exatamente gratidão. Era algo mais calmo. Um reconhecimento. Então talvez a gente se entenda, disse ela, com um sorriso quase imperceptível. A gente terminou o café devagar, ouvindo o resto do disco. Quando me levantei para ir embora, ela me acompanhou até a porta. Se quiser, tem mais café amanhã, falou, sem formalidade. Às 9. Não prometi nada. Apenas sorri, em um acordo silencioso. Voltei para minha casa com um gosto amargo na boca, mas que de alguma forma me acalmava. Talvez fosse o café. Talvez fosse outra coisa. Chovia fraco quando ela apareceu de novo. Era uma tarde cinzenta, dessas em que o céu parece pesar sobre os telhados. Eu estava no computador, ajustando os layouts para uma loja de cerâmica, quando ouvi a campainha. Renata estava parada ali, com uma capa de chuva fina, os olhos ligeiramente inchados. Nas mãos, um envelope branco, já meio amassado nas bordas. Ele morreu ontem, disse, sem rodeios. Eu só precisava sair de casa. Você pode me acompanhar até Guaratuba? A pergunta foi direta, mas o olhar dizia mais, não me deixa sozinha. Mas também não me obriga a falar. Assenti. Nem perguntei por que Guaratuba. Ela disse que queria ir, e isso bastava. Dei 20 minutos para pegar uma mochila, uma jaqueta impermeável, e partimos. A estrada estava molhada, as árvores ao longo do caminho pingavam gotas preguiçosas sobre os carros. Dirigimos em silêncio por boa parte do percurso. Não era uma ausência de assunto, era um tipo de respeito mútuo pelo que não precisava ser dito. Ela só falou quando já estávamos depois da serra, vendo o mar cinza se aproximar no horizonte. Ele levava a gente para lá quando eu era criança. Disse, olhando pela janela. Sempre de última hora. Minha mãe detestava. Mas ele dizia que era o único lugar onde conseguia respirar direito. E você? Perguntei. Renata pensou um pouco antes de responder. Eu só gostava de estar longe dele. Era mais leve. Lá, ele me deixava em paz.
Era como se o som do mar apagasse tudo que ele não conseguia dizer. Chegamos já no fim da tarde. A pousada era simples, de madeira, com varanda voltada para o mar e cheiro de vento úmido. O quarto tinha 2 camas de solteiro, lençóis brancos e uma janela que rangia quando aberta. Era tudo o que precisávamos. Ela jogou a mochila num canto, sentou-se na beirada da cama e só então abriu o envelope. Lá dentro, um pedaço de papel amarelado com letras trêmulas. Não pediu que eu saísse. Apenas leu em silêncio, os olhos seguindo linha por linha. Quando terminou, dobrou com cuidado e ficou segurando o papel no colo, como quem carrega um objeto frágil. Ele pediu desculpas, disse, a voz rouca. Disse que falhou comigo. Que não soube ser pai. E que esperava que eu um dia entendesse. Olhou para mim, meio sem foco, como se não soubesse ainda como sentir aquilo. E você entendeu? Ela deu de ombros. Acho que não importa. Eu precisava ler. Só isso. Fomos caminhar depois, mesmo com o tempo fechado. O céu estava um tom chumbo suave, e o mar, bravo, espumava em ondas curtas e repetidas. Tiramos os sapatos e andamos descalços, a água gelada subindo até os tornozelos de vez em quando. Ela caminhava ao meu lado em silêncio. De vez em quando, chutava a areia molhada. Depois de um tempo, falou como quem não queria que a frase durasse muito. Obrigada por vir. Eu só balancei a cabeça. Às vezes, estar ali já era a resposta. Voltamos à pousada quando começou a ventar mais forte. Fiz um café no chaleira elétrica do quarto. Ela sentou na cama, de pernas cruzadas, coberta por um moletom largo. Quando entreguei a caneca, nossos dedos se encostaram por um instante. Você é diferente dos homens que eu conheci, disse ela, olhando para o vapor que subia da bebida. Isso é bom ou ruim? Ela sorriu pela primeira vez no dia. Só é. Um silêncio que não me pressiona. Isso é raro. Mais tarde, dormimos cedo, cada um em sua cama. A luz ficou acesa, fraca, vinda da luminária no canto. Antes de adormecer, vi quando ela virou o rosto em minha direção. Os olhos estavam abertos, mas calmos. A carta do pai, a chuva na estrada, o mar quebrando do lado de fora, tudo isso parecia parte de um mesmo gesto, o de deixar o passado onde ele pertence. E ali, entre o som das ondas e o cheiro do café, uma ferida começou a fechar sem alarde. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo, um azul inesperado depois de tanta chuva. O vento ainda era frio, mas o sol tentava quebrar o cinza dos últimos dias. Tomamos café em silêncio na varanda da pousada, com vista para o mar. Renata usava um casaco claro e segurava a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor. Vamos até a praia? Perguntei, depois de um tempo. Ela assentiu com a cabeça. Pegou um lenço, amarrou no cabelo de forma displicente, e fomos. A areia estava fria, ainda úmida da madrugada. Tiramos os calçados antes mesmo de chegar perto da água. O mar batia com força, mas o barulho era reconfortante. Andamos lado a lado, sem rumo definido, sentindo as ondas alcançarem nossos pés de tempos em tempos. Foi só depois de um longo tempo que ela falou. Quando eu era criança, o mar era o único lugar onde eu me sentia livre. Ninguém gritava. Ninguém me cobrava. Ele só me aceitava. Sem perguntas. Havia uma serenidade na fala dela que me pegou desprevenido. Uma paz recém-descoberta. E agora? Ainda sente isso? Renata respirou fundo, fechando os olhos por alguns segundos enquanto o vento batia forte em seu rosto. Ainda sinto. Mas agora tem mais dor misturada. Como se eu tivesse crescido demais para caber nessa lembrança. Ela então parou de andar, agachou-se e começou a desenhar com o dedo na areia. Linhas aleatórias, quase infantis. Eu me sinto como esse desenho, disse. Passageira. Como se o mar fosse apagar tudo antes que eu termine. Fiquei ao lado dela, observando. Senti vontade de dizer que eu não a deixaria desaparecer assim, mas me contive.
Ela não precisava de promessas naquele momento. Só de presença. Mais tarde, já no fim da tarde, voltamos para o quarto da pousada. Ela tirou a carta do pai da mochila, alisou o papel com cuidado e sentou-se na cama, apoiando-se contra a cabeceira. Eu não queria ler de novo, disse. Mas tem uma frase que ficou me martelando. Posso? Assenti. Ela abriu a carta e leu em voz baixa, quase como um sussurro. Espero que um dia você consiga se libertar da dor que eu causei. Porque eu nunca consegui me libertar da minha. Fechou os olhos por um momento, segurando a folha com força. Depois de um longo silêncio, disse. Às vezes a gente vira espelho das dores que nos fizeram. E sem perceber, repete. Sentei na outra cama, de frente para ela. Você não é ele, Renata. Nem o seu marido. Você sabe disso, né? Ela abriu os olhos. Me encarou por alguns segundos. Havia uma vulnerabilidade crua ali, mas também uma força que só aparece quando tudo já doeu demais. Às vezes eu esqueço. Ela então se levantou e veio até mim. Sentou ao meu lado, os pés no chão, os ombros quase encostando. Por um instante, só ficamos ali, lado a lado, ouvindo o som do mar entrando pela janela entreaberta. Sabe o que mais tem me assustado? Ela perguntou, baixinho. A ideia de que talvez eu queira seguir em frente. Que eu esteja começando a me permitir algo novo. A voz falhou no fim da frase. Não precisei perguntar o que era esse algo. O espaço entre nós falava por si. Ela então encostou a cabeça no meu ombro. Fiquei imóvel, como se aquele gesto pudesse quebrar se eu respirasse forte demais. Tá tudo bem, falei. A gente não precisa correr. Ela não respondeu. Só ficou ali, os olhos fechados, respirando devagar, como quem finalmente soltava o ar depois de anos prendendo. O sol começava a se pôr, tingindo o quarto de um laranja suave. E, naquele instante, eu soube, não era sobre romance, nem sobre consolo. Era sobre encontrar repouso num mundo que sempre exigiu demais. Voltamos para Curitiba no dia seguinte, com poucas palavras e muitos silêncios carregados de sentido. Durante o caminho, percebi que havia algo diferente entre nós. Não um amor declarado, mas uma cumplicidade rara, feita de escuta, de cuidado, de estar. Naquele novo silêncio, havia espaço para respirar. E talvez, para recomeçar. A primeira mensagem chegou 2 dias depois de voltarmos de Guaratuba. Café às 9. Simples, sem pontuação emocional, mas com um tipo de intimidade que só quem já compartilhou o silêncio entende. Respondi com um sim. Às 9 horas em ponto, atravessei o pequeno portão branco que separava nossas casas. Renata me recebeu com a porta entreaberta e o cheiro de café fresco invadindo o ar frio da manhã. Ela usava um moletom antigo da PUC e meias grossas de lã. Sobre a mesa, além da garrafa de café, havia 2 pães com manteiga, cortados pela metade. Hoje o pão tá melhor do que ontem, comentou, como quem já tinha testado a padaria nova antes de me chamar. Sentei, peguei minha xícara e respondi com um simples tá mesmo. Aquilo virou rotina. As mensagens começaram a aparecer com frequência. Você entende de micro-ondas piscando? Fiz sopa demais. Comprei um livro que talvez te interesse. Nenhuma soava como convite. Mas todas me puxavam de volta para aquele espaço onde tudo era aceito, o silêncio, as pausas, os detalhes pequenos. Passei a ir à casa dela mais vezes do que percebi. Às vezes só para consertar algo. Outras, para ouvir um disco. E em alguns dias, a gente apenas dividia o sofá, sem palavra alguma, cada um com um livro no colo. Uma noite, ela me entregou uma chave. Sem anúncio, sem discurso. Caso eu esqueça a minha, disse, como se aquilo não mudasse nada. Mas mudou. Passei a notar outras coisas. As 2 xícaras que sempre estavam limpas no escorredor. O jeito que ela trocava o disco quando eu chegava, como se tivesse escolhido a trilha sonora para aquela noite. O toque leve no meu ombro quando eu saía mais tarde. Certa tarde chuvosa, eu estava com dor de cabeça e não queria incomodar.
Mandei uma mensagem avisando que não apareceria. 15 minutos depois, ela bateu na minha porta com uma garrafa térmica e um pano de prato cobrindo alguma coisa. Chá de camomila com mel. E biscoitos de polvilho. Só porque eu gosto de exagerar. Sorri, agradecido. E pela primeira vez, reparei em algo que talvez sempre estivesse ali: o cuidado. Aquilo que não se pede, que vem sozinho, silencioso. Ela ficou sentada no chão da sala enquanto eu deitava no sofá. A TV estava ligada em algum programa antigo, mas nenhum de nós prestava atenção. Ficamos só ouvindo a chuva no telhado, de novo. Um dia, sem pensar, comentei que o interruptor do corredor da casa dela estava com mau contato. Ela respondeu: "Eu sei. Mas achei bonito do jeito que você acende e apaga com calma, como se tivesse medo de acordar a casa." Era isso. A gente estava acordando algo, devagar, como quem não quer que o outro perceba cedo demais. Houve também o dia do livro. Ela apareceu com um volume de capa gasta nas mãos, me estendeu sem cerimônia. "Achei que tinha a ver com você. É sobre silêncio. E sobre quem escuta demais." Abri na dedicatória, para quem sabe ouvir sem interromper. Não era uma dedicatória dela. Era do autor, mas o olhar dela dizia que era mais que isso. Aos poucos, nossas rotinas se entrelaçaram. Não havia declarações, nem perguntas. Só gestos. Um fio de cabelo tirado da gola da camisa. Um pedaço de torta deixado num prato sobre a mesa com um bilhete: "Última fatia é sua." Um cobertor puxado de leve quando eu cochilava no sofá dela. À noite, às vezes caminhávamos pelo bairro. Nada de mãos dadas. Nada de braços entrelaçados. Mas, de vez em quando, o ombro dela tocava no meu, e esse toque dizia mais do que qualquer beijo ensaiado. Era um vínculo sem nome. Mas impossível de ignorar. E naquela simplicidade de dias nublados e jantares improvisados, eu entendi: o amor, às vezes, não grita. Ele sussurra entre as frestas. E se você escutar com atenção, ele está em toda a parte. Foi numa dessas caminhadas noturnas, entre uma padaria fechada e o som distante de um cachorro latindo, que Renata soltou a frase sem aviso: "Às vezes eu sinto que, depois dos 40, a gente começa a desaparecer." Falou baixo, como se estivesse pensando alto. Eu andava ao lado, mãos no bolso do casaco, e aquela frase me atingiu como vento frio no rosto. "Sumir como?" Perguntei, sem saber se devia. Ela deu de ombros. "As pessoas param de ver a gente. Nos olham como se fossemos paisagens. Sem desejo, sem história, sem possibilidade. É como se tudo que a gente viveu até ali fosse o máximo que o mundo tinha para oferecer. E o resto fosse só sobrevivência." Fiquei em silêncio por alguns passos. Aquilo me incomodou. Não porque discordava, mas porque reconheci algo naquele sentimento. Mesmo não tendo vivido os mesmos anos que ela, eu sabia como era sentir que o mundo te olha como se você fosse apenas útil. Nunca essencial. Parei de andar, olhei para ela. Os olhos dela estavam fixos nas pedras da calçada, como se evitassem o meu. "Renata, eu te vejo." Ela piscou devagar, como se tivesse escutado algo que esperava há muito tempo, mas já não acreditava mais que viria. E, por alguns segundos, parecia não saber o que fazer com aquilo. "Você diz isso com tanta certeza", murmurou. "Por quê?" "Porque é verdade. Porque eu vejo quando você força um sorriso para não preocupar ninguém. Vejo quando você hesita antes de me chamar, mesmo querendo companhia. E vejo que você tenta, todos os dias, continuar sendo forte. Mesmo quando tá cansada." Ela sorriu com os olhos marejados, e pela primeira vez, segurou meu braço. Não foi um gesto romântico. Foi um apoio silencioso. Como quem está num lugar alto e precisa de um ponto firme para se manter em pé. Voltamos devagar, sem pressa. A chuva ameaçava cair de novo, mas ficamos sob as árvores, só ouvindo o barulho da cidade se recolhendo. Naquele sábado chuvoso, acabei passando o dia na casa dela.
Ela sugeriu cozinhar algo só para passar o tempo, e terminamos preparando uma sopa meio improvisada, rindo da falta de cenoura e do excesso de batata. Enquanto mexia a panela, ela contou uma história do tempo da faculdade. Sobre como usava um sobretudo ridículo só para se sentir mais adulta. E eu contei do meu primeiro trabalho como designer, onde fiz um cartaz tão feio que o cliente pensou que era piada. Rimos sem pressa. Sem filtros. Depois do jantar, ela ligou a TV. Um programa de humor besta, com piadas datadas, daqueles que passam à tarde no Canal Brasil. Mas a gente ria mesmo assim. Ela deitou no sofá primeiro. Eu fiquei sentado, com um livro no colo, só acompanhando com o canto dos olhos o modo como ela se ajeitava. Em algum momento, sem aviso, ela encostou a cabeça no meu colo. Não disse nada. Só fechou os olhos. E ali, com a TV como trilha sonora, ela adormeceu. Fiquei passando os dedos levemente pelos cabelos dela, sem pensar muito. Era como cuidar de algo delicado, sem ter medo de quebrar. Uma confiança que não se pede, apenas se oferece. E naquela noite, entendi que as palavras que faltavam entre nós talvez não fossem realmente necessárias. Porque havia o gesto. O toque. A respiração sincronizada. E o silêncio, aquele mesmo que nos acompanhava desde a primeira madrugada, agora tinha mudado de tom. Já não era vazio, nem cheio de dor. Era só um lugar onde dois corpos podiam descansar. E quando a chuva finalmente começou a cair, forte no telhado, eu não quis estar em nenhum outro lugar do mundo. Na tarde seguinte, encontrei Renata sentada na varanda, lendo um livro de capa gasta. Ela usava um vestido simples, de tecido leve, e óculos de leitura que eu nunca tinha visto antes. Quando me aproximei, ela levantou os olhos e sorriu com uma calma que parecia ter brotado da noite anterior. Tava lendo um poema sobre coisas que não têm nome, disse, fechando o livro no colo. E pensei, será que o que a gente vive também é assim? Sentei ao lado dela, no banco de madeira. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, e uma brisa fria vinha do jardim. Por um instante, não soube o que responder. Você quer que tenha nome? Perguntei, tentando esconder a tensão na minha voz. Ela demorou um pouco, como se buscasse palavras num lugar muito fundo. Às vezes, sim. Outras vezes, não. Tem hora que eu só quero que isso continue existindo, como tá. Sem precisar explicar para ninguém. Ficamos em silêncio. Não era novo, mas agora havia algo diferente nele, uma ponta de incômodo, de dúvida. Mais tarde, no fim da tarde, uma amiga dela apareceu. Vi pela janela da minha sala, Renata abriu o portão, cumprimentou com 2 beijinhos, e as duas entraram rindo. Coisa rara de ver. Minutos depois, recebi uma mensagem dela. Minha amiga Silvia veio me visitar. Só para avisar, caso eu suma. Achei curioso. Ela nunca explicava onde estava. Nunca precisava. Mas naquela tarde, pareceu importante dizer. No dia seguinte, nos cruzamos na calçada. Eu ia ao mercado, ela voltava de uma caminhada. Ontem ouvi a Silvia dizer algo sobre mim, comentei, meio brincando. Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. Ela perguntou se isso que a gente tem era sério. Se não era estranho, por causa da diferença de idade. Eu fiquei em silêncio. Não soube o que dizer. Assenti devagar. Não havia julgamento na fala dela, mas também não havia certeza. Você quer saber o que eu acho? Perguntei. Quero. Para mim, isso já tem sentido. Mesmo que não tenha nome. Mesmo que ninguém entenda. Ela respirou fundo. Ficamos ali, na calçada, como 2 vizinhos que se esbarraram por acaso. Mas o mundo dentro da gente estava inquieto. Nos dias seguintes, veio o afastamento. Não por mágoa, nem por orgulho. Mas por medo. O tipo de distância que a gente cria quando não sabe o que fazer com o que sente. Fiquei sem as mensagens. Sem os cafés das 9. Sem as caminhadas em silêncio. Tentei respeitar. Mas doeu.
Foi num domingo, perto do meio-dia, que ouvi a campainha. Abri a porta e lá estava ela, com um pacote pequeno nas mãos e os olhos um pouco vermelhos. Trouxe pães de queijo, disse, sem explicar mais. Deixei que ela entrasse. Sentamos à mesa como sempre fazíamos, mas dessa vez havia algo diferente no ar, uma vontade de não deixar tudo escapar. Meus domingos são melhores quando você está por perto, falou, mexendo no guardanapo com os dedos. Não precisava dizer mais. Ela tinha voltado. E, de algum jeito, era como se nunca tivesse saído. Naquele fim de tarde, ficamos sentados no sofá, ouvindo uma trilha instrumental de piano que ela colocou baixinho. Comemos os pães de queijo aos poucos, dividindo um silêncio novo, mais leve, mais seguro. Não falamos de rótulos. Não discutimos o que éramos ou deixávamos de ser. Mas havia um acordo silencioso, continuar. E naquele domingo nublado, entendi que certas coisas só existem porque não foram nomeadas. E, ainda assim, são absolutamente reais. A mudança aconteceu sem grandes discursos. Sem caixas empilhadas na calçada, sem caminhão de mudança ou despedidas cerimoniosas. Apenas com uma frase casual que lancei numa manhã qualquer, enquanto tomávamos café. Achei um sobrado 2 quarteirões adiante. Pequeno, mas com varanda. E silêncio. Renata levantou os olhos da xícara, sem surpresa. Vai mesmo se mudar? Vou. A casa aqui ficou pequena demais pro tanto de coisa que a vida virou. Ela sorriu de leve, como quem compreende tudo mesmo sem ouvir os detalhes. Na semana seguinte, já estava dormindo em um quarto novo, onde a janela dava para uma árvore enorme que fazia sombra na frente do portão. E mesmo sem morarmos mais lado a lado, nossa rotina não mudou. Aliás, ficou mais sólida. Mais confortável. Renata passou a aparecer quase todos os dias, sempre com algo simples nas mãos, um pedaço de bolo, um livro, um lenço esquecido que poderia fazer falta. Às vezes, era eu quem batia a porta dela, já com 2 xícaras térmicas na mão e um "quer caminhar um pouco" no olhar. Os domingos passaram a ter cara de nós dois, um pão francês dividido, manteiga derretida no meio, silêncio entre uma mordida e outra. Durante a semana, jantares improvisados com sopa, arroz e queijo ralado direto da embalagem. E, quase sempre, uma música instrumental de fundo, dessas que enchem a casa sem exigir atenção. Havia algo na forma como ela tocava meu ombro na cozinha ou passava a mão no meu braço quando sentávamos no sofá que me fazia esquecer que algum dia aquilo foi incerto. Às vezes, caminhávamos no parque. Ela gostava de andar em silêncio, observando as folhas, as crianças, os cachorros. Quando segurava minha mão, era sempre de forma discreta, como quem se permite um gesto de afeto sem precisar anunciar ao mundo. Nunca falamos sobre o que éramos. Nunca dissemos somos isso ou somos aquilo. Mas sabíamos. Era um tipo de intimidade que não dependia de nome. Um descanso no meio do mundo barulhento. Ela passou a deixar livros na minha casa, como quem demarca território sem invadir. Eu, sem perceber, já tinha uma escova de dentes no banheiro dela. E quando dormia lá, ela apenas dobrava minhas roupas e deixava num cantinho da cômoda, sem comentários. Não havia pressa. Nem urgência. Só a certeza silenciosa de que ali existia abrigo. Uma noite, choveu forte. Aquela chuva grossa de Curitiba, com vento e trovão. Ela estava na minha casa e ficou. Ficamos deitados no sofá por horas, ouvindo o som da água no telhado, o trovão distante. As luzes piscavam de vez em quando, mas não faltou energia. Mesmo assim, acendemos velas, como se quiséssemos deixar o mundo lá fora em pausa. Lembra quando eu apareci na sua porta? Ela perguntou, com a cabeça encostada no meu peito. Lembro. Eu não sabia que aquele dia ia ser o começo de um lugar para onde eu poderia voltar. Abracei mais forte. Não disse nada. Não precisava. A última cena que lembro dessa fase é assim, nós dois sentados na varanda do meu sobrado. A noite caindo devagar. O som da chuva no telhado, como uma canção que embala o tempo.
Ela com os pés enrolados num cobertor. Eu segurando uma caneca quente. Nenhuma palavra. Mas tudo estava dito.